As guerras dos cidadãos de abundância. Abundância, da De- abundância. Da abundância. Quando fala abundância, eu penso em outra coisa. O que tu pensa? Tipo assim, nossa, que grande abundância. Entendeu? Entendi. E quando você fala abundância, o que vem na sua mente? Abundância? Abundância. Ah, isso. Não, mas há imagens. Uma bunda grande. De quem? De ninguém. Uma bunda grande no geral. Tipo, como se fosse uma bunda grande. Lembra que eu não Entendi. consigo imaginar, senhorita Falando Flávia? em bunda grande, a gente tava passando ontem de carro. Aí tinha uma mulher assim, ó, que eu tava assim, ó, meu vista já pegou. Que ela tinha uma rabetona. Mas passou um cara por ela. Ele não deu uma olhadinha assim, ó. Ele virou assim. Ele entortou ó. o pescoço. Meu Deus do céu. Ela não viu, mas eu vi, eu fiquei com raiva por ela. Enfim. É, mas você tava olhando a bunda dela. Sim, mas eu tava olhando com respeito. Ele também olhou com respeito. Não, ele olhou assim. Ué, porque ele queria olhar bem com respeito. Não, é tipo assim, ó. Vida independente, você vocês olha dois assim, estão ó. errados. Vocês dois estão errados. Ah, você não olhou? Não. Porque você que me falou. Mas quando eu falo, você olha. Sim, Então você também tá desrespeitando. sim. É tudo um desrespeito. Tá É bom. tudo um grande desrespeito. Vocês dois estão Tá, errados. termina o título. Enfim. Cadê? Onde parou? Lore... Lore de Xianzhou Honkai Star Rail, patrocinado pelo Sanada. Muito obrigado, Sanada, pelo patrocínio. Do Continuando... Ah, é, né? Esqueci do canal. É do... Ah, é do dispositivo. Dispositivo IX. É do grande dispositivo. IX É, sim. É, rapaziada, esse vídeo aqui... 9? Não me O pergunte. que é X? Não me pergunte. Esse vídeo aqui continuando a saga de Honkai que a gente tá fazendo aqui no canal. Pra quem não sabe, Sanada aí tá patrocinando os vídeos de Honkai na ordem pra gente ver, na ordem do jogo. Então agora a gente chegou na guerra dos cidadãos da abundância, que eu não sei o que é, mas a gente vai descobrir aqui e é isso, vambora. I'm sure you're both familiar with the Xianzhou's long galactic hunt. But have you heard of the denizens of Abundance Wars? Não ouvi, me As the conte. Xianzhou has Vamos pra cá. continued to cleanse the universe of immortal abominations, so too has the Abundance Axis succeeded in breaching our defensive lines. They push the Xianzhou to the brink of disaster. Eita. Legenda Veia Pod, que isso, cara? Que isso, Gustavo? Primeira Guerra da Mudança, mais 3.400. Não sei o que é isso No mais ano 3.400. 3061 Mais do ou calendário menos. estelar, o primeiro tumulto foi oficialmente relatado no Yuche, mas rapidamente suprimido pela nobreza. Porém, em abril do ano seguinte, a plebe do Yuanchao se rebelou. Então, motivados, a plebe do Yuche também se rebelou de novo. Porém, todas essas Que legal, tentativas de Vini. motim foram contidas pelos nobres. Senhores, Então, eu não vou Trace me prolongar nessa bem parte, antigo, né? mas saibam que nesses séculos a corrupção e injustiça reinavam no Xianzhou. A nobreza e os veneráveis se deliciavam com suas bênçãos da abundância, controlando o equilíbrio de poder, gozando de riquezas exclusivas, status elevados, refeições fartas e toda a tramóia secreta, enquanto que enxergavam os mais pobres como animais selvagens, como lixo, sendo que pelo Caralho. estilo de vida Caralho. repulsivo da nobreza, eles sofriam de mara mais rápido e com isso mergulharam as naves lentamente no caos e desastre. Dessa forma, com um assassinato cometido no Yaoting do Xianzhou, uma guerra civil explodiu no Xianzhou. Essa calamidade custou a existência de uma das embarcações, sendo essa o Yuanchao do Xianzhou, que com a crescente revolta da plebe, e nessa mesma era de âmbar, Hubert I estava espalhando sua tenebrosa equação anti-orgânica que afetou os automatões, o capitão do Anti-orgânica? Yuanchao perdeu o controle da nave, a fazendo ir de encontro com uma estrela gigante vermelha. E dessa forma trágica e revoltante, o Yuanchao do Xianzhou naufragou Meu e Jesus. desapareceu completamente, Yuanchao do ceifando Xianzhou do consigo Xianzhou, 130 tome a bilhões de join, vidas Calma, não xianzouitas. consigo ouvir. Com a octa frota perdendo mais uma de suas irmãs, se tornando agora a septa frota, o Xianzhou aprendeu da pior forma que os Que erros raiva. têm consequências terríveis. Dessa forma, apenas Eu depois lembrei daquele vídeo. Tome, não quer? Que o cara fala aí. Então me dá, E né? dali, tome, chutichanão, churirão. Aquele vídeo é muito bom, velho. Pô, desculpa, dispositivo. Me perdi no seu vídeo, mano. Eu tenho TDAH, perdão. Raiva, velho. O meu fone é muito 130 baixo. bilhões de vidas xianzouitas. Dá pra aumentar um pouco, Com a você quer? octa Eu não sei se vai ficar bom no vídeo pro pessoal, mas dá pra aumentar um pouquinho. Ah, tenta aí, ué. Vamos aumentar um pouquinho. Eu tô acompanhando pela legenda, mas é que eu perco o contexto. Aumentei um pouco.
frota perdendo mais uma de suas irmãs, se tornando agora a septa frota, o Xianzhou aprendeu da pior forma que os erros têm consequências terríveis. Dessa forma, apenas depois de mais de 2 séculos, em fevereiro de 3288 do calendário estelar, ambos os lados da Guerra Civil se uniram para derrotar Que os lindo. automatons corrompidos pela equação anti-orgânica e expediram entre Gente, que si brisa. emissários para selarem pactos. O acordo de paz definitivo foi alcançado em abril do mesmo ano, onde o Xianzhou se organizou militarmente para a derradeira derrocada dos automatons. Sempre em abril. No ano 3300 do calendário estelar, o Tratado da Harmonia foi assinado pelas 7 embarcações planetárias, separando oficialmente as famílias nobres, retirando o poder da nobreza, definindo leis e punições, promovendo a lealdade e apoiando Isso os aí. necessitados. Caraca. Também não vou me estender nessa parte, pois o tema do vídeo começa agora com os contextos explicados. Essa foi chamada de Catástrofe Viva, sendo um dos momentos conhecidos na história do Xianzhou chamado de 3 sofrimentos. Se estão prestando atenção até aqui, já devem ter percebido que muitos eu tô. recursos foram gastos na Guerra Parece Civil. professor falando comigo. Se Se você tá prestando atenção até aqui, você vai entender o que eu falei. Prestando atenção até aqui, já devem ter percebido que muitos recursos foram gastos na Guerra Civil. O Xianzhou estava esgotado. Tenham em mente que desde essa época, os Heliobai já haviam entrado em contato com o Xianzhou e foram aprisionados por eles após traírem a confiança dos Xianzhouitas. Guardem isso, pois após toda essa história contada, entramos na Guerra da Catástrofe Flamejante. Nossa, mas o que essa O guerra ano aconteceu? Será que é uma guerra civil também? 3400 do calendário estelar. Um século depois da Guerra Civil, o Cidadãos? Xianzhou se recupera de pouco a pouco. Porém, o Zuming do Xianzhou começou É a o enviar quê? mensagens, spamando alertas sobre a aproximação de um objeto desconhecido. Pô, eu acho que só faltou uma coisinha. Faltou uma... Tipo assim, aqui do ladinho. Era isso que eu tava pensando. Xianzhou, povo de não sei quem. Xiangou, Zuming. povo de não sei o quê. Tá inventando É, palavras. China que tem a nave de não sei o que, tá ligado? É tipo uma um colinha do dicionário, lado e aí ali. sempre que ele fala uma palavra, né, que a gente difícil, assim, coloca ali e explica o que que é. Porque às vezes a gente pode até já ter ouvido essa palavra e saber o que é, mas a gente esquece. Não, é igual a gente sendo crucificado lá no Povo de Lorde, né? nos vídeos de Lorde, porque fala, Ai, meu Deus, gente. vocês são muito burros. A gente é. Vocês já viram 300 vídeos de Lorde e não conseguem compreender o básico. Mano, De uma semana pra outra eu Mano, esqueço tudo. ó, rapaziada, vocês têm que entender uma coisa. A gente não é focado 100% em Lorde. Lorde é 0,5% da nossa vida inteira. Então, beleza, eu sento aqui e vejo um vídeo de Lorde, só que ao mesmo tempo, nesse dia, eu vejo um vídeo aleatório, exemplo agora de Honkai. Eu vejo um vídeo aleatório de uma outra obra que eu nunca vi na minha vida. Lembrando que todas essas obras que eu estou aqui, eu tô tentando entender, então, Também. muitas informações. Lembrando também que a gente tem a nossa vida pessoal, então nossos problemas de adultos também acaba, né, ferrando a nossa mente. A gente assiste coisa fora de live também. Que também tem que decorar coisa. A gente tá vendo coisa de Shadow Slave. Também tem A que gente decorar tá coisa. vendo coisa daquele chinês lá que mata todo mundo e foda-se. Fan Huang. A gente tá vendo coisa de Lord of Mysteries. A gente tá vendo coisa de One Piece que tá acontecendo. Gente, é muita coisa pra É nossa muita cabeça. informação pra decorar, A gente sabe? não consegue focar e, tipo, moldar o nosso canal para ser somente conteúdo de Lord of Mysteries, entendeu? Aí a nossa mente É foda, mano. Acontece uma coisa com o Honkai. Muita coisa de Honkai eu esqueço. faz tempo que a gente não vê Honkai, entendeu? Se a gente tivesse visto os vídeos sequenciados, a gente estaria entendendo melhor. Caralho, Sanada, te botou pra merda agora, Sanada. Por quê? Falou que o Sanada não tá patrocinando direito. Não, a culpa é nossa que demora pra ver, né? O resumo seria, eram 8 navios com a destruição de 1, agora são 7 navios. Ah, eu sei contar. Calma, ele contou, falaram mais coisa ali. Os Não, Fan Huang, Os Pedro. Hellobis são tipo fantasmas que se alimentam de emoções negativas. Shanzhou é uma aliança composta de 7 naves. Ah, daí é que fala o que o Sanada falou ali, né? Ah, daí eles são os... Ah, entendi. O Sanada também tinha falado. Por isso que ele falou Zuming Agora que eu de vi. Shanzhou. E Shanzhou é uma nação, os nomes que vêm antes é o nome dos navios, tá? Eu já tava imaginando que Shanzhou era uma cidade, né? Um país, alguma coisa assim. Ele detectou ondas gravitacionais de um objeto massivo, mas que não emitia qualquer sinal luminoso. Apenas quando o Xianzhou se aproximou é que os observadores de Xianzhou. estrelas perceberam Ah, tá. que o objeto era na verdade um corpo celeste colossal. É possível. Na verdade, uma árvore colossal que se alimentava das estrelas Vou próximas. deixar salvo Foi minha quando cola os ali. mais afeiçoados à mitologia do Xianzhou ligaram os pontos. Esse corpo celeste era também o arqui-inimigo do Primeval Imperium, Mudrasil, o planeta dos Tessiadas. Ô, louco. Se Mudrasil? segurem nessas cadeiras, meus caros ouvintes, pois os Yggdrasil? Tessiadas não estavam sozinhos. Não? Foi
Foi só com a aproximação irremediável é que foi detectado outras naves escondidas nas ondas gravitacionais da Mudrasil. Naves gigantescas surgiram no radar do Zuming. Eram os Viscorp, Zuming? Zuming é as naves de Shenzhou, uma das naves. as mesmas criaturas Vis que atacaram, infectaram e destruíram o Dayu do Xianzhou. Atraída pela árvore ambrosiana no Luofu, a Mudrasil começou a se aproximar lentamente dele, e dessa forma, um combate se instaurou. E aqui não sabemos exatamente quanto tempo durou ou em que época se localizou, mas entre os anos 3300 e 4000 do calendário estelar, a Primeira Guerra da Abundância aconteceu. Os Tessiadas e os Viscorpes invadiram o espaço do Xianzhou, se aproximando das embarcações nessa ordem. O Luofu foi o principal alvo, o Yaoting, o Yuche, o Zuming e o Sansheng eram as naves mais próximas do Luofu, enquanto o Xuling e o Fanhu ficaram de fora do fronte de batalha. Menoblas, eu os convido a imaginar 8 planetas guerreando entre si em um 7 contra 1, sendo que esses 7 estavam extremamente enfraquecidos e esse 1 estava no seu auge. Foi assim que se desenrolou essa guerra, que é registrada no Ódio ao Caminho da Flecha do Destino como a batalha mais épica da história dos Xianzouitas. Os galhos da Mudrasil atravessaram o Luofu e as embarcações próximas, criando portais em suas pontas para a guerra. Gente, pergunta pra vocês aí. O que a Mudrasil e a Yggdrasil tem a ver? São duas árvores? Porque eu sei que a Yggdrasil tem alguma coisa... É muito, tipo assim, uma árvore muito importante, que dá vida, não sei o quê. Mudrasil também é parecido? Mudrasil é um planeta. Ele falou os galhos? As raízes? Da Yggdrasil daí, né? Não, quer ver, ó. Os galhos da Mudrasil atravessaram o Luofu. Ah, tá certo. Então, tipo assim, são árvores? Eu não entendi direito. Mas é um planeta de árvore, então, não? Eu fiquei meio em dúvida. Atravessaram o Luofu e as embarcações próximas, criando portais em suas pontas para a guerra se desenrolar em terras Xianzouitas. Nesse conflito todo, um herói surgiu do nada. Pois vocês se lembram da soberba dos nobres? Eles sabotaram e aprisionaram um líder da insurgência na criogenia. Entendi. Porque sim, era assim que os Xianzouitas preservavam a idade antes de se tornarem macróbios, através de criogenia. Com a guerra chegando em seu ápice e destinando a derrota e extermínio do Xianzhou, os líderes da campanha resolveram descongelar todos os prisioneiros que hibernavam em criogenia para ajudarem na batalha. Cara, imagina que merda! Prisioneiros estava o herói dessa história. Esse ser tomou a decisão mais arriscada e que poderia ter terminado de cavar a cova do Xianzhou. Ele rompeu o selo que prendia os Heliobai, indo até a prisão nas profundezas do Zuming a fim de persuadir o líder dos Heliobai cativo para ajudar na guerra contra os cidadãos da abundância. O imperador dos Silexes aceitou com muita relutância em troca de possuir o corpo do herói. Aqui, senhores, aqui o jogo virou, pois inspirados pelo sacrifício do herói, muitos residentes do Xianzhou fizeram o mesmo, aceitando serem possuídos por Heliobai. Carai. Eles formaram esquadrões suicidas e marcharam ao lado dos Heliobais. Eles prometeram proteger o Xianzhou como o véu de nuvens no céu, eternamente elevado. E assim nasceu o nome Cavaleiros das Nuvens. Os Heliobai incrivelmente mantiveram sua palavra e forneceram todo o seu poder para o herói. E nesse momento, a história se funde com a ficção. Então essa parte que vou contar agora, eu os aconselho a seguirem seus próprios instintos na busca pela verdade, pois nem mesmo a Aliança Xianzhou, a Guilda de Intelectuais ou a Corporação da Paz Interastral garantem que essa é toda a verdade. Obrigado pelo Os registros... Obrigado pelos 41 Betive. meses, meu Deus. É muita Betive só vem aqui pra dar sub agora. Obrigado, Betive. Valeu demais, mano, que isso. Salve o pessoal do YouTube que tá chegando também, não consigo enxergar os nomes aqui. Boa tarde. MMS Gamer. Ah, tá, eu não consigo chegar daqui. E o Ednei? Ó, eu O li. Ednei, salve Ednei. Os históricos indicam que na proa do Yaoting, uma luz incompreensível começou a brilhar cada vez mais forte, e um clarão de luz surgiu e desapareceu mais rápido que a luz. Em poucos milésimos de segundos, muitas coisas aconteceram. Um vácuo de matéria se formou na trajetória da flecha luminosa Devasta-Cell, que percorreu o caminho todo até a árvore ambrosiana, a rasgando do caminho da abundância e matando essa marca da praga. Esse ato tão brusco machucou severamente a Mudrasil, quase a destruindo. O impacto da flecha luminosa Devasta-Cell foi tão poderoso que ele atravessou o Luofu e só terminou seu caminho quando arrebentou uma estrela, criando uma supernova. Apenas por estarem próximas do caminho criado, do Yuche ao Fanhu, todas as embarcações foram afetadas pelo impacto da flecha. Senhores, foi nesse momento que um herói morreu e um Ion nasceu declarando bravuras.
Esqueçam a vida e aceitem a morte. Agora, Caraca. em uma batalha rápida, o enxame vamos derrotar. Que com vigor, coragem e força o inimigo purguemos, e que no futuro sempre possamos triunfar. Após o clarão, é dito que o imperador dos Silexes tentou Aeon da abandonar o Caça. corpo Nossa, do então herói. foi assim que ele Que nasceu? legal. Que legal. Tipo, mas ele não era forte. Tipo, ele era forte, mas ele não era assim, nível de um poder de um Aeon. Mas acho que daí você ganha esse poder. Tipo, quando você vira Aeon, você ganha o poder. Você não precisa ter o poder de um Aeon antes. Ah, entendi. Mas ali ele não fez nada demais, né? Assim. Pô, ele- flechada muito pica, Não, ele irmão. fez uma flechada super pica, bababá, né? Que quase matou ali o planeta. Só que assim. Se outra pessoa falar e flechar também, vai conseguir? Ou é algo que vem dele? Sei lá, é um sentimento dele, algo dentro dele que fez ele se tornar um É Aeon. o poder dele. Ou foi o ato dele, do ato que ele fez dele se tornar um Aeon, sabe? Eu acho que junta tudo, tipo, o talento dele, a coragem, Uhum. ele acreditar muito naquilo. Ninguém sabe na verdade. Ah, ele falou, né, que ninguém sabia, era pra gente usar. Tá. Outros dizem que o imperador dos Heliobai foi até o fim com o herói em busca da batalha definitiva. Outros também dizem que os dois morreram após usarem toda a energia imaginária, e há boatos até de que esse herói era um inominado. Mas de acordo com os registros históricos, Lan a Caça nasceu no mesmo período que essa guerra ocorreu, da mesma forma que os registros do Xianzhou dizem que esse herói e o imperador dos Silexes desapareceram após o disparo da flecha. Seja como for, esse Tá. golpe do Aeon da Caça foi decisivo para dar a vitória ao Xianzhou. Depois disso, as 7 embarcações se reuniram sob a presença do Aeon da Caça para refletir sobre os últimos acontecimentos dos 5 séculos que se passaram, e então firmaram um acordo. Imagina, pô, imagina ser o inimigo se torna um Aeon, cara. Tá uma miséria. Ah, pra quê? Eu nem queria brigar mesmo. Não, vamos fazer paz. Paz. Aliança, por favor. O que seria o último ato de naves irmãs independentes e passou a ser o primeiro decreto da Aliança dos Navios Imortais. Sim, senhores, se elevando além do caos, da loucura e do declínio, o aparecimento da divindade também marcou o início da famosa facção lendária que conhecemos hoje como a Aliança Xianzhou. E então foi promulgado que nós, o povo do Xianzhou, por meio desta, nos comprometemos a passar esta resolução para salvar as gerações futuras da guerra e das disputas sangrentas, para livrar o mundo do sofrimento e salvaguardar tanto a dignidade quanto os direitos sagrados de todas as pessoas, para reafirmar ONU, e apelar virou para a ONU. justiça e magnanimidade, para abandonar a pilhagem, a repressão, a exploração e a tortura, para voltarmos à mortalidade e erradicarmos a ambição pela calamidade sem morte. Não descansaremos. Uma dedicação ininterrupta será doravante implementada. Reiniciar o sono vigilante e revezamento de turnos, que serão desfeitos mais tarde para evitar oficialismo. Criar os Cavaleiros das Nuvens para manter a paz, acabar com os crimes e defender as 7 naves. Formar a Comissão dos 10 Senhores, realizar vigílias noturnas, punir criminosos e responsabilizar o mal. Iniciar os 6 Cocheiros, respeitar a meritocracia, reverenciar a governança e defender a aliança. Isso informa ao mundo que, da flecha do destino aos 10 senhores, acima estão vastas e remotas galáxias, e abaixo os mártires sacrificados em nome dos 3 suplícios. Assim, por meio deste, nós firmamos o compromisso. Então, as 7 naves se reuniram com o mensageiro do Shuling para autenticar, dividir o conteúdo e revisar os detalhes. Esta declaração que eu fiz é o produto final, ficando doravante criada a Não, mas Aliança tô falando da Xianzhou. ideia quando surgiu, não que deu certo. Não, até porque pra ONU conseguir controlar esses 300 países poderosos, tinha que ter força. Tem que ter força. E a ONU não tem força. Força, eu digo assim, sei lá, supondo, a ONU tem a capacidade de fechar todas as fronteiras. É impossível, sei lá, um país mandar alimentos para outro país. Se a ONU tivesse esse poder, aí beleza, sei lá, Estados Unidos fez merda, fecha Estados Unidos. Faz quarentena nos Estados Unidos, ninguém vai para os Estados Unidos, ninguém sai dos Estados Unidos, não manda nada para os Estados Unidos não manda nada para ninguém que não se fode também, né? Porque daí o mundo inteiro ia se fuder, tem esse detalhe. Mas, entendeu? Fazer algo assim. Só que a ONU não tem essa força. Até porque se a ONU fizer, eu vou fazer tal coisa, os caras falam, é? Ah, é quem que tá mandando? Não Só tem pra nós muito o ver que uma fazer, coisa tinha aqui. que ter um compromisso maior. Não tem, não tem. Tipo assim, ter vários países influentes e caso algum vá contra ali as regras, todos os outros países atacam ele. Cadê a China pra ajudar nós?
A China é super poderosa, né? Podia fazer alguma coisa. Né, China? Né? Não fez aliança pouco com o mais de Brasil? 2.000 anos do calendário estelar no futuro, sendo exato em 5.320 do calendário estelar, o Yuche do Xianzhou enviou dados para o Sino Amarelo sobre ter testemunhado a completa aniquilação da Mudrasil nas mãos da Legião Antimatéria. Então, para todos os efeitos, o seu deus recém-nascido, Nanook, a destruição, Nanook? devia ser adicionado na lista de observação da Aliança. Mas o foco aqui é ver o que aconteceu com a raça que atacou o Xianzhou. Os Tessiadas perderam seu lugar quase que de um dia para o outro, e sem rumo, eles se tornaram andarilhos Nossa, que perdidos bosta. no espaço, reduzidos a mercenários e piratas intergalácticos. Vocês devem estar familiarizados com Fantilha, sendo uma senhora devastadora que invadiu o Luofo. Porém, antes dela, acreditava-se que apenas Selenova seria a emanadora da destruição a enfrentar o Xianzhou. Essa senhora devastadora aqui, por alguma razão bizarra que desafia a compreensão, é a mais usada pelo Maculado para travar suas guerras. Selenova é tão ávida por combates que foram registrados mais de 3 encontros diretos entre essa emanadora e a Aliança, com relatos do Yao Ting, do Zhu Ming e do Fan Hu já terem batalhado com suas tropas. Inclusive, foi graças a ela que a Aliança Xianzhou descobriu o planeta natal dos Tessiadas, mas que no ano 5700 do calendário estelar, em plena guerra estelar entre o Zhu Ming e Selenova, a Senhora Devastadora percebeu que o percurso da guerra estava indo em direção ao planeta citado, e ela pediu um cessar-fogo, que a embarcação mudasse seu curso e a auxiliasse no ataque Oxi. ao planeta natal dos Tessiadas. Manobla, a fé é uma coisa muito poderosa de fato. Sem ela, a grande maioria das pessoas cedem ao abismo. E um exemplo disso é o antigo mestre timoneiro Vulpe, da Comissão de Exploração do Céu do Yao Ting do Xianzhou. Seu nome é Yueyan. Ele foi o primeiro mestre primus dos que ficaram conhecidos como os discípulos dos Sanctus Médicos, após a Aliança Xianzhou adotar Lan como deus guia. Segundo os registros, Yueyan era um dos que testemunharam como a Legião Antimatéria destruiu completamente a Mudrasil, da mesma forma que centenas de bilhões de vidas morreram na Primeira Guerra da Abundância. Com a destruição da Mudrasil, dezenas de milhões sucumbiram, e esse foi um baque ainda maior, pois supostamente Yaoshi, a Abundância, deveria garantir vitalidade eterna aos cidadãos da Abundância. Então, como isso aconteceu? Na visão de Yueyan, era necessário repensar os deveres e propósitos das espécies macróbias sobre a vida, e nisso ele abandonou o Xianzhou e zarpou pelos mares estelares em busca de uma resposta. Olô. Aqui começa Então a se tá. desenrolar a trama, pois em algum momento antes do ano 5750 do calendário estelar, Yueyan orbitou um sistema estelar morto. Sua atenção repousou sobre o planeta ancestral Hahu. Ali ele encontrou um emanador da abundância, uma entidade viva chamada Shuhu, e Yueyan testemunhou maravilhado e com uma fé renovada quando esse emanador reviveu Hahu como uma abominação viva senciente. Yueyan seguiu Shuhu e registrou seus milagres. Agora eu quero que lembre do que eu acabei de contar e ligue os pontos a seguir. Não há registros tão profundos sobre a Segunda Guerra da Abundância, mas ela aconteceu no ano 5749 Parece do Aqua. calendário estelar. E o primeiro confronto só foi vencido com a ajuda Do da Konosuba. guilda de intelectuais, que enviaram reforços para salvar o Yuche do Xianzhou do cerco liderado por Shuhu, o emanador já citado. Foi uma batalha árdua e difícil, mas Shuhu foi derrotado nesse período e recuou, pois essa não seria a última batalha. Talvez o conteúdo mais trágico que se pode extrair desse momento foi o naufrágio de mais uma irmã, pois no ano de 6300 do calendário estelar, o Sangsheng do Xianzhou foi, com todas as letras, devorado e destruído pelo planeta vivo Hahu, deixando apenas Jing Liu e umas poucas centenas de sobreviventes dessa embarcação. Talvez tenha sido isso que a incentivou a treinar e treinar para matar cidadãos da abundância, pois a Segunda Guerra da Abundância não foi um conflito rápido, ela perdurou por quase um milênio. Ô, Foi louco. por volta de 7300 do calendário estelar, uns 700 anos atrás da história atual do jogo, que o famoso Quinteto das Nuvens foi formado. Seus feitos são muitos, vocês já devem saber. Porém, o que importa aqui é que foi nessa mesma época que Shuhu mais uma vez lançou uma derradeira investida contra o Yuche. Foi também nessa mesma batalha que o Quinteto das Nuvens enfrentou seu mais poderoso inimigo até então, e definitivamente sem eles, o Xianzhou teria sucumbido. Dessa vez, não houve mais o retorno de Shuhu. A comissão dos 10 senhores conseguiu agir e, se aproveitando dos sacrifícios que permitiram o enfraquecimento do emanador, eles o trancafiaram no andar mais baixo e profundo da prisão dos grilhões. Com tanto desgaste, Grilhões? a septafrota se tornou a hexafrota que conhecemos hoje.
Meu Jesus amado, quanta Sem informação. interlúdios e sem rodeios. Meu nobre, eu quero, antes de continuar, contar uma história spin-off, pois a Terceira Guerra da Abundância aconteceu na Era de Âmbar 2157. Sim, há 30 anos atrás, ali em louco. 8000. Cara, eu tô perdida nesses números, né? Então, o... Não consigo pensando daqui. MMS. A gente já jogou esse Take-Two, pô. It Takes Two a Já gente já zerou junto em live, inclusive, e já saiu lá no nosso canal de games, que é Acho que não tá Santorio completo, acho que a gente Joga. perdeu. Não, acho que tá completo sim. Não, acho que a gente perdeu a última finalização, se eu não tô enganado. Oh, meu Deus. Enfim, mas tá lá, grande parte. Sleep Fiction a gente pretende jogar. Só que tem que esperar dar uma barateada. Não, mas acho que tem no Game Pass. Mas a gente precisa zerar outros jogos antes, tipo Mortal Kombat 11, o próprio... Como é que é o nome que a gente tá jogando? Pop Playtime 4, e daí a gente vai pra Sleep Fiction futuramente, talvez final de ano, sei lá. Vamos ver. 72 do calendário estelar. Esse texto foi retirado da homenagem de Zhongguang, um erudito do Luofo, para sua grande amiga cuja história vamos conhecer agora. Tenho certeza que para você que aguentou minha voz até aqui, o nome Yuli Huo é desconhecido, mas foi graças a ela que o Svulp pudera aprender tanto sobre seus arqui-inimigos Boricins. Mas me permitam contar desde o início. No ano de 7992, Yuli Huo nasceu, sendo parte de uma família de operadores de nave bestial da Alcateia Venta-Morte. A Alcateia Venta-Morte era um cruzador que espalhava o terror por todo o universo com sua frota gigantesca de naves bestiais. E aqui você captou que estou relatando uma história sobre uma Boricin, né? Na sociedade dos Não, Boricins, não tinha onde captado, honra não. só se é adquirida através da força, as famílias de operadores de naves bestiais dessa geração, como a família da Yuli Huo, naturalmente carregavam um alto nível de influência política. No ano de 8023, Yuli Huo já tinha sua própria frota pessoal, chamada de Priet. Com apenas 31 anos, ela já havia elaborado São e executado seres lobos. sozinha dezenas de missões de saque e pilhagem, se tornando entre os Boricins uma inspiração e para os pilotos do Xianzhou um pesadelo sem igual. Provavelmente nem timoneiros experientes como a Madame Yukong conseguiam lidar com essa abominação da abundância. Era dito que Yuli Huo liderava a frota Boricin mais brutal e eficiente da época. Em pouco tempo, graças às suas façanhas militares, ela ascendeu em disparada na Alcateia. No ano 8025, Yuli faz Huo sentido e chamar de Honzen Khan, Alcateia, né? chefe da Alcateia Venta-Morte, se casaram. E como a tradição Boricin manda, a fêmea deve atuar como líder de isso? todos os Ô, oficiais louco. da Alcateia. A fêmea. Assim, Yuli Huo ascendeu para o segundo rank mais alto da Alcateia Diferente. Venta-Morte. Na verdade, não, né? 2023 do Normalmente não, porque acho que é... Como que é? As leoas também. As leoa caça, né? Mas elas também são, tipo, elas são mais Líder? agressivas. Porque elas têm que caçar, né? Elas têm que caçar, Mas o elas são leão mais ali é o- líderes. é o líder. Eu diria que elas são mais líderes que os leões. Mas como é que é um... Só que os leões são, tipo assim, né, o chefe, É blá, o blá, blá. chefe. A gente assistiu Mas o elas- Rei Leão. Mas elas são Mas mais como agressivas. é que é uma alcateia de lobo, né? Aí eu É não diferente, sei, né? Eu não sei como é que funciona nos lobos, se realmente tem lobos na vida real que são liderados por fêmeas. Ou se... Difícil. machos. Não sei Na como verdade, é eu não sei se importa muito. Ou importa? Ah, com certeza, né? Eu não faço ideia, é verdade. Uma boa pergunta. calendário estelar, Yuli Huo deu à luz a um menino chamado Sherluo. Se tudo tivesse ocorrido como planejado, essa criança seria o próximo líder da Alcateia. Mas, senhores, acontece que quando Sherluo completou 5 anos, uma traição Vixe. ocorreu. Vejam só, antes de conhecer Yuli Huo, Honzen Khan já havia ultrapassado seus 400 anos e não havia conseguido um herdeiro até Eita, então. E a tô até tradição vendo. então diz que, nesse caso, a rota de sucessão deveria ser seguida e o próximo descendente de Duran a herdar o título de chefe seria Kobo, sobrinho de Honzen Khan. No entanto, o nascimento de Sherluo acabou com esse Olha plano. lá. E revoltado por ele ter sido tirado o título que ele havia se preparado durante toda a sua vida É muito para Rei Leão. receber, Kobo levantou um motim, liderando É, o uma frota Kobo é de o 3 mil Scar. naves bestiais que lhe haviam jurado lealdade. O sobrinho de Honzen Khan atacou o grande cruzador bestial de seu tio. Honzen Khan não teve tempo de reagir antes de ser assassinado por seus guarda-costas, os quais Kobo já havia subornado. Naturalmente, os próximos alvos de Kobo seriam Yuli Huo e seu filho, mas como devem imaginar, ela não é burra. Então, mesmo quando ascendeu aos ranks da Alcateia e teve todo tipo de prestígio, ela sempre manteve sua própria frota pessoal que desde sempre e antes de qualquer fama já haviam lhe jurado Ô, lealdade. louco. Estou falando da Priet.
Mesmo sendo apenas 300 naves contra 3.000, cada Borissim da Priete se conheciam desde que eram filhotes. Então o fator confiança e experiência os ajudou a conseguir a incrível façanha de sair do cerco de Kobo, mas eles ainda precisaram lidar com a perseguição que se instaurou. Mas precisou apenas de alguns dias para o agora Kobo Khan abandonar a caçada e retornar à Alcateia Venta Morte para assumir a liderança. E Yeoli Huo nunca revelou como conseguiu escapar dessa perseguição letal, mas sabemos que seu pequeno e único filho, Sherluo, morreu durante a fuga, Aí e é isso foda. encheu o coração dela com ódio. No ano de 8038 do calendário estelar, sem rumo e para onde ir, metade da Priete havia sido destruída e só 127 homens restaram. Que E horror. Yeoli Huo liderou sua frota para o destino mais improvável possível, o Fanhu do Xianzhou, que se você conhece a lore, já deve saber que essa embarcação planetária possui suas próprias legislações por ser propriedade dos Vidyadhara. Levou 2 anos longos de pura deliberação cuidadosa para a Glaciator Maru e o árbitro-general explicarem a situação para a Aliança. E essa, por sua vez, decidiu perdoar esses Borissins por seus crimes Caraca. e permitir que vivessem dentro legal. do Fanhu sob a estrita vigilância. Coisa de que todo e qualquer passo deles Isso é deveria ruim. ser escoltado pelos Cavaleiros Então. das Nuvens. Além disso, deveriam submeter... Cavaleiro das Nuvens Fantasmas que estão nos corpos de pessoas de nome lá da cidade lá. Xianzhou? Shanzhou. Eu não tinha pegado. Hum? Eu não tinha pegado isso. Cavaleiros das Nuvens são fantasmas. São, tipo, fantasmas que pegaram corpos de pessoas que meio que se sacrificaram. Isso aí é lá na guerra lá que rolou lá. Caralho, não tinha pegado isso ainda. Lá Pô, foi assim que eles conseguiram virar a batalha. Tipo, o cara lá que era o fodão, aparentemente, eles estavam meio que congelados. Eu não sei como que é, mas eles estavam congelados. E aí, pelo que eu entendi, ele despertou. E aí ele foi lá na prisão lá e conversou com um cara que aparentemente é um fantasma. E aí ele falou assim, ó, me ajuda na guerra. Tá explicando errado. Ué, mas ele que falou. Ai, cara, e ele Ele explica falou- com não, tanta não. confiança. É porque foi o que eu tinha entendido. Ele explica com tanta confiança e eu com a cara de... Ele falou que esses caras se tornaram cavaleiros, eles foram chamados de Cavaleiro das Nuvens. Qual que é a ligação com os fantasmas? Enfim. Como é o Então, os nome da Cavaleiros cidade? das Nuvens são Xianzhou? a força militar de Xianzhou. Nossa, na minha cabeça, o Cavaleiro das Nuvens era os fantasmas que tinham pegado corpos dos cidadãos. Cidadãos. Caralho, viado, minha vida foi uma mentira. Já vimos Jujutsu Cypher, vai sair essa semana, né? Não saiu ainda ou já saiu? Sai amanhã, eu acho. para a aliança toda a tecnologia Borissim que possuíam. Droga, entendi errado. Lembram que eu falei que Zhongguang escreveu esse livro como uma homenagem? Pois bem, foi nessa época que ele conheceu Yeoli Huo. Como antropologista cultural, foi ele quem entrevistou Eu falo todos cidadãos, os qual o problema? 127 Borissins da Priete para aprofundar o conhecimento sobre a sociedade deles. Eventualmente, ele e Yeoli Huo desenvolveram uma profunda amizade. Ela era uma guerreira inteligente, franca e corajosa e conseguia resumir o complexo mundo Borissim de forma lógica e concisa. Quando conseguiram se estabelecer finalmente dentro do Fanhu, Yeoli Huo, movida pelo ódio por Kobo, sempre pedia para lutar pela aliança com sua frota Priete. Por quase 30 anos ela insistiu e insistiu, mas sempre teve seus pedidos rejeitados. Uma hora ela vai Aí ter a foi vingança quando ela dela. procurou a ajuda de seu melhor amigo Zhongguang, e ele por sua vez sugeriu que ela escrevesse uma longa carta, algo histórico e preciso, detalhando toda sua trajetória e demonstrando suas intenções até então. Dessa forma, ela conseguiria mostrar com clareza todo o seu ódio e repulsa que sentia pelos seus inimigos, e talvez isso instigasse os 7 árbitros generais a considerarem a permitir que Borissins ingressasse às fileiras do exército da aliança. Zhongguang estava disposto até mesmo a colocar a reputação dele em jogo para atestar a idoneidade de Yeoli Huo. 2 anos depois dessa conversa, ela escreveu Caralho. Meu Retorno ao Caminho. Senhoras e senhores, eu vou parar por aqui, pois eu quero também mostrar uma outra história que se desenrolou dentro da aliança. Vamos ver agora a perspectiva de uma Fu Xuan mais nova.
Tudo o que um profeta deve fazer é acreditar fielmente, seguir obedientemente a liderança da matriz e fazer escolhas atrás de escolhas dessa forma, mesmo que essas escolhas pareçam absurdas, incompreensíveis ou difíceis. Todos esses esforços levarão o Xianzhou finalmente a cumprir a sua grande missão e que guia sua existência: erradicar a origem das pragas e livrar o universo da agonia da abundância. Fu Xuan ouviu isso de seu mestre profeta como uma de muitas de suas lições que ele lhe passou. A mestra profetisa do Luofu se debruçava sobre ábacos de jade, calculando incessantemente Abacu de quando jade? certo dia, no ano 8072 do tá. calendário estelar, o Fan Hu e o Yao Ting começaram a enviar diversos sinais de luz, alertando a aliança sobre o reagrupamento dos exércitos dos cidadãos da abundância e o renascimento da miragem Keto, a estrela viva vagante. Porém, o que ninguém esperava é que já havia uma parte ainda maior de inimigos na cola do Fan Hu do Xianzhou. Foi um ataque surpresa que não permitiu sequer aos Vidyadhara se prepararem para a guerra. Assim, de forma espontânea, a terceira guerra da abundância eclodiu. O Yuche e o Luofu eram as naves mais próximas do Fan Hu, e por obrigação elas deviam fornecer apoio. O Luofu enviou 4 frotas para ajudar no combate: Queda do Arco-Íris, Trovão Primaveril, Garça Incandescente e Legal Lança os Estelar. nomes. As divinações de Fu Xuan sempre revelavam a derrota. Se todos os exércitos do Luofu marchassem para a linha de frente, uma derrota esmagadora os aguardava. Mas se mantivessem a defesa, então talvez eles conseguissem alterar o fluxo da batalha. Porém, não importava quantas vezes ela calculasse, o hexagrama não revelava como essa chance viria. Ela calculou por horas, dias, semanas a fio sem descansar. Mas nem mesmo a hominícia implantada na testa dela revelava qualquer detalhe sobre o futuro que aguardava o Xianzhou. A matriz da presciência não mostrava nenhum resultado diferente além de avançar igual morte, defender igual chance de vitória. Obviamente, ninguém escolheria a derrota, mas os árbitros generais tinham uma honra a zelar e não assistiriam parados uma embarcação meu irmã Deus. naufragar. Meu Deus. Então foi Sempre a decretado que honra. mesmo diante de um contingente ridiculamente numeroso de membros do Eixo da Abundância, salvar o Fan Hu era prioridade, e os Cavaleiros das Nuvens do Luofu e do Yuche deveriam se erguer para enfrentar o inimigo, ganhando tempo para que o exército do Yao Ting pudesse chegar. Fu Xuan testemunhou através da projeção de areia o exército da aliança ser dizimado pouco a pouco. Os Boricins trouxeram frotas e mecaferas em números suficientes para bloquear a luz das estrelas próximas e do próprio Sol, e eles também conjuraram, como bem avisado pelo Yao Ting, a encarnosfera miragem Keto das lendas antigas. Foi um ataque brutal e coordenado que ameaçava aniquilar todas as formas de vida a bordo do Fan Hu, e logo em seguida seria a vez das outras embarcações, repetindo assim o destino do Sang Sheng. A estrela errante iria devorar as naves. Então é assim que tudo ia terminar? Esses são os limites da capacidade de um profeta? Foi então que Fu Xuan teve um insight do porquê as divinações não estarem mostrando como a tal chance de vitória viria. Talvez ela não se encontrasse no plano terreno. Foi quando ela correu para explicar para o árbitro general Jin Yuan seu plano ousado e herege que teve enquanto se afogava em ansiedade e Ó, revolta. merda. Os Cavaleiros das Nuvens já não podem mais trazer a vitória para o Xianzhou. Se o inimigo está trazendo poderes além da compreensão para a batalha, então a Lá única vem. chance de vitória seria fazer com que o Ion da caça, Meu Lan, Deus. se manifestasse. Fu Xuan viu aquele homem com olheiras enormes sentado do outro lado da mesa, e ela esperava chacota, deboche ou até repreensão ao ouvir tamanha ideia absurda Então, e né? blasfemadora. Porém, Jin Yuan apenas suspirou e com seu tom sereno perguntou: como você planeja fazer isso? A ideia era, usando o telescópio entre nuvens do Yuche do Xianzhou, o dispositivo de observação astronômica supremo da Aliança, seria possível enviar informações para a Flecha do Destino. Então o plano de Fu Xuan era o de enviar o telescópio entre nuvens para o Fan Hu usando a nave Astriger e de lá enviar um sinal de SOS para a última localização observada Mas de daí tá Lan, querendo a roubar caça. também, né? Talvez o Ion não pedindo estivesse ajuda, longe uai. demais e conseguisse captar o sinal e... bom, depois disso ninguém sabia o que podia ocorrer. Senhores, ouvindo isso sendo um estrangeiro pode parecer incrível para você, mas não para a Aliança Xianzhou. Fazer tal ato é uma das blasfêmias Nossa. supremas entre as blasfêmias. Fu Xuan queria assumir a responsabilidade por ser aquela que deu a ideia, mas Jin Yuan apenas sorriu e agradeceu sua iniciativa. Porém, se alguém tem que carregar esse fardo, que não seja alguém que tem Tipo todo assim, um futuro pela Tipo assim, ó, se nós não fizer isso, se der errado, nós morre. Se der certo, Nós é e salvo. nós é salvo, mas nós tá fudido depois. Porque é tipo tá cometendo isso. um crime, tá fora das Porque regras. deve ter muita gente que prefere morrer do que fazer isso.
Tipo, eu prefiro morrer em batalha do que fazer tal ato. Talvez. À frente. Ele a deixou sozinha na sede da presciência divina enquanto se dirigia para ir até o Yuchi, e as palavras que ele disse começaram a fazer sentido. Eu te agradeço por suas palavras, mas os 6 cocheiros precisam trabalhar juntos para combater uma crise desta magnitude. Além disso, eu não tenho permissão de manipular aquele dispositivo. Para que possamos executar este plano, eu preciso levar toda a responsabilidade como aquele que fez a sugestão. Não se preocupe com isso, senhorita Fu. A terceira guerra da abundância nem sequer podia ser considerada uma guerra, mas sim uma chacina unilateral. E agora você sabe por que os figurantes do Xianzhou sempre desconfiam do Jin Yuan. Se jogou o duelo supremo sobre o azul imaculado, sabe do que eu tô falando. Ainda se lembra de Yuli Huo? Com o Fanhu servindo como principal campo de batalha, ninguém estava disponível para vigiar ela. Assim, sem receber permissão da aliança, a frota Priete se reuniu com sua líder para uma última batalha. Naquele dia, Yuli Huo e seus homens usaram toda a sua bravura e coragem armazenados nesses 40 anos para matar abominações da abundância. Nunca se soube quantos monstros a Priete matou naquele dia, mas com certeza foram muitos. Sabe-se ao menos que uns 4.000 civis foram resgatados e salvos por eles, levados para um lugar seguro antes do clarão que quase destruiu Fanhu. Yuli Huo e a tropa Priete morreram nesse momento. Infelizmente, devido à identidade de Yuli Huo como Borisin e seus inegáveis erros do passado, sua história final como uma heroína do Fanhu nunca pôde ser revelada ao público. E além de mim e você que está me ouvindo, ninguém nunca conhecerá sua história. A terceira guerra da abundância acabou quando o plano de Fu Xuan deu certo. O telescópio entre nuvens conseguiu chamar a atenção de Lan, mas o Ion não pareceu gostar disso, ou talvez nem sequer se importasse com isso. Escolha a resposta que mais lhe agradar, pois a flecha do destino disparou apenas uma flecha luminosa devasta-céu. Apenas o Ion uma. da caça desceu ao plano físico e auxiliou seus acólitos, mas seu ataque não discerniu amigos de inimigos. Quando a flecha caiu do céu, Macrobios, Boricins, Vulpes, Vidyadaras e qualquer forma de vida que estava no caminho da flecha foi reduzida a partículas subatômicas menores que átomos, talvez até estipadas da árvore imaginária. Dessa forma, com 1/5 do Fanhu completamente destruído e incontáveis vítimas de ambos os lados, a aliança obteve a vitória. Sacanagem. Tem que mighty morrer blessing of todo the mundo Rainbow pra Arbiter conseguir. annihilated all abominations in a single strike. We had to pay with the blood of hundreds of thousands of soldiers just to halt their advance. If crushing our enemies was as easy as breathing for the Rainbow Salve, Arbiter, Ângelo. then what purpose did our sacrifices serve? Under the might of an Eon, the sacrifices of ordinary creatures are but a Caraca. joke. We are nothing. We Que mean bad. nothing. O negócio é virar eu também. Terminando o vídeo, a aliança Xianzhou se sobressaiu Sei lá. diante dessa catástrofe. Não importasse o que ocorresse ou quão poderoso fosse o inimigo. Talvez isso seja fruto de sua fé inabalável, talvez seja sorte, seja lá qual for a resposta, eu ainda espero estar aqui para ver aonde vai dar a missão sagrada deles de assassinar Yaoshi. Mas e vocês? Gostaram do vídeo? Já deixaram o like e se inscreveram no canal? Gostei, mas eu aqui, achei uma vez muita por mês, informação. eu sujo das Cara, é cinzas, hein? muito Deixa o nome, seu véi. comentário sobre o que achou do A vídeo gente tem e que até a ter próxima. anotadinho. Cara, muita informação, é muita coisa, eu fico perdido, É difícil. tá ligado? Decorar tudo isso, decorar tudo que aconteceu. Eu tava achando que os Cavaleiros das Nuvens eram os fantasmas. Então, eu fiquei boiando nessa É parte. muita informação pra tentar pegar assim tudo de uma vez. Enfim, cara, dispositivo iX, parabéns pelo trabalho, muito bom. Vamos lá, O gente. canal dele tá na descrição pra quem não conhecia. Muito obrigado, Sanada, né? Pelo patrocínio. E ele falou, o Sanada falou que esses eventos de guerra impactaram diretamente no jogo. Faz Que sentido. bom. Faz sentido. Deixa a história mais interessante, né? Mas é isso. Se gostaram, se inscrevam no canal. Ajuda a gente aí que, né, é muito bom sua inscrição, ajuda bastante nós. Vira membro também. Membros têm acesso antecipado aos vídeos aqui do canal. E se quiser patrocinar um vídeo, dá uma olhada na descrição ali no incentivo. Fechou? É nóis. E bye. E tchau.